Graça e paz, meu querido. Graça e paz, minha querida. Tudo bom com você? É com muita alegria que nós começamos hoje mais um programa Semeando Esperança. E hoje eu tenho uma palavra muito abençoada para dar para você. Tenho certeza que essa palavra vai mexer com a sua vida, vai transformar o seu coração, vai poder proporcionar para você esperança. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Pois bem, aqui está o segredo, para a nossa vitória diante das lutas. Eu sei que talvez você esteja passando por alguma luta, sei que talvez você esteja passando por algum momento de conturbação na sua vida, algum momento de tribulação. Mas qual é a sua atitude ou qual é o seu posicionamento diante da luta? Muitas vezes, nossa atitude, o nosso posicionamento diante das lutas é de desespero. Muitas vezes a gente pensa em fazer coisas que não deveríamos fazer, agimos precipitadamente, tomamos decisões erradas, tudo por conta da pressão da luta, tudo por conta da pressão da dificuldade. E nós precisamos avaliar qual tem sido o nosso posicionamento. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito de 3 coisas que nós precisamos fazer diante de alguma dificuldade na vida. E essas 3 coisas que ele fala aqui me chamam muita atenção, porque geralmente são 3 coisas que nós não exercitamos quando estamos passando por um momento difícil. Ele primeiro fala que nós precisamos se alegrar com a esperança. Preste atenção nisso. Você já parou para pensar o quanto nós precisamos nos alegrar com a esperança? Muitas vezes, sabe por que nós não nos alegramos? Porque a gente não tem esperança. Porque a gente não aguarda com expectativa aquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes nós não nos alegramos com a esperança porque a esperança já morreu dentro de nós. E é muito importante a gente lembrar de uma coisa. A esperança, ela está vinculada à fé. Quando nós temos fé, nós temos esperança. O apóstolo Paulo fala que nós devemos nos alegrar com a esperança. E é uma coisa que nós precisamos mesmo, querido. Sabe por quê? Porque quando nós nos alegramos com a esperança, nós estamos exercitando a nossa fé. O apóstolo Paulo também fala que nós precisamos ser pacientes na tribulação. E isso daqui é uma coisa que me chamou muita atenção. Ser paciente na hora da tribulação. E sabe por que ele fala isso? Porque ele está dando uma orientação para nós aqui a respeito de algo que muitas vezes nós não somos na hora da tribulação. Pacientes. A Bíblia fala no Salmo 40 que nós precisamos ser pacientes. Ele diz ali, o salmista: esperei com paciência no Senhor. Muitas vezes, amados, tudo que nós sabemos fazer na hora de uma luta, na hora de uma pressão, é agir precipitadamente. E uma ação precipitada, ela gera ações muitas vezes desastrosas na nossa vida. Muitas vezes, uma ação precipitada faz com que tenhamos consequências que vão gerar problemas muitas vezes na nossa vida. E a gente precisa pensar sobre isso. Qual é a nossa atitude diante de uma luta? Qual é a nossa atitude diante de uma dificuldade? Paulo fala aqui que nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos exercer a paciência. Paulo fala que nós precisamos, no momento de uma tribulação, no momento de uma dificuldade, agir com paciência. Você tem sido paciente? Você tem aguardado no Senhor? Olha, quando nós somos pacientes, o nosso coração fica em paz. Quando nós somos pacientes, nosso coração fica tranquilo, sabe por quê? Porque nós temos a certeza de que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir na hora certa e da maneira certa.
Paulo também fala algo aqui muito interessante. Ele fala que nós precisamos sempre perseverar em oração. Perceba uma coisa. Ele diz que nós precisamos nos alegrar com a esperança. Ele diz que nós precisamos ser pacientes na tribulação. Mas ele diz também que nós precisamos perseverar em oração. Isso aqui é algo muito importante. Porque muitas vezes nós não queremos nem orar. Muitas vezes nós desistimos de orar. Muitas vezes nós achamos que a oração é algo que não tem efeito. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Tudo que nós precisamos é ter fé. Tudo que nós precisamos é confiar no Deus que servimos. É confiar no Deus que nós declaramos que cremos. Paulo está falando, persevere em oração. Não pare de orar. Paulo também diz, em uma outra das suas cartas, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, ele fala que nós precisamos orar sem cessar. Ah, querido, querida, qual tem sido a sua atitude? Ah, pastor, eu tenho questionado a Deus. Ah, pastor, eu tenho murmurado. Escute uma coisa, a murmuração, nós podemos declarar que é música aos ouvidos do diabo. Ele gosta quando murmuramos. Ele gosta quando reclamamos. Ele gosta quando nós questionamos a Deus. Entenda isso que Paulo fala aqui na sua palavra. Entenda isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Que você precisa ser alegre na esperança. Você precisa se alegrar na esperança. Que você precisa também ser paciente na hora da tribulação. E que você precisa também perseverar em oração. Persevere em oração. Não deixe de orar. Não importa o que está acontecendo. Talvez você está passando por um problema muito difícil dentro da sua casa, na sua família. Mas eu quero te encorajar, querido, a crer. Eu quero te encorajar a acreditar que Deus pode intervir a seu favor. Eu quero te encorajar a crer que Deus pode mudar o quadro da sua situação, quer seja a sua situação, o problema na área emocional, na área da saúde, na área espiritual ou até mesmo na família. Não importa. Não importa qual seja o problema, mas o importante é você crer que Deus ele está no controle de tudo. Quando Paulo fala que nós precisamos nos alegrar na esperança, quando ele fala que nós precisamos ser pacientes na tribulação, e quando ele fala que nós precisamos perseverar em oração, ele está querendo dizer para nós, continue crendo em Deus, continue perseverando, continue acreditando que Deus pode fazer mudar as coisas, continue crendo, querido, querida, creia que Deus pode mudar a história da sua família. Talvez você está com um filho, com uma filha, com o seu esposo ou com a sua esposa em uma situação muito difícil. Olha, não perca a esperança. Não perca a esperança. Deus é contigo. Deus pode fazer esse quadro ser mudado. Deus pode fazer com que a situação da sua família seja totalmente transformada, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que um dia o salmista, no Salmo 121, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele faz a seguinte pergunta: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Esse mesmo salmista, ele fala no Salmo 46, e ele fala algo tremendo, algo maravilhoso para mim e para você. Ele diz que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Na hora da adversidade, Deus é um socorro bem presente. Creia nisso. Continue confiando no Senhor.
Continue confiando no seu Deus. Ele quer fazer algo por você. Ele quer mudar a história da sua família. Ele quer mudar o curso da sua vida. Talvez você está afastado do Senhor. Talvez você já perdeu a esperança de tudo. Quem sabe você está pensando até mesmo em dar cabo da sua vida. Eu quero te dizer algo. Não faça isso. Não faça isso. Mas eu quero te encorajar a crer que Deus pode mudar a situação. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero poder, querido, utilizar esse meio tão maravilhoso de comunicação para abençoar a sua vida e a vida da sua família. E eu gostaria que você me permitisse fazer uma oração por você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor nesta hora para que a sua graça, que a sua bondade e que a sua misericórdia venha de encontro, Senhor, a essa pessoa que está nesta hora vendo este vídeo, a essa pessoa que está nesta hora ouvindo essa oração. Eu quero pedir, ó Deus, para que em nome de Jesus o Senhor possa entrar com a sua intervenção em favor dessa vida. O Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece o coração dele. O Senhor sabe, ó Deus, quantas coisas ele já pensou em fazer, já pensou até mesmo em dar cabo da sua vida. Talvez já tenha pensado até mesmo em desistir de tudo, mas eu creio, Pai, que o Senhor pode mudar o quadro dessa pessoa. E eu quero pedir para que essa palavra que foi lida e que foi exposta neste momento, que nós precisamos nos alegrar com a esperança, que nós precisamos ser pacientes na hora da tribulação e que nós precisamos perseverar em oração. Que essa palavra, Deus, possa ter criado motivação ao coração desse querido ouvinte, dessa querida ouvinte. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que tudo pode e eu creio que o teu poder pode se manifestar e mudar a situação dessa vida. Pai, em nome de Jesus, que a sua presença possa inundar a casa desse querido ouvinte de paz, que a sua presença possa inundar a casa desse querido amigo, dessa querida amiga de esperança, e que em nome de Jesus o Senhor possa manifestar a sua bondade em favor dessa pessoa. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por mais essa palavra e que o Senhor continue semeando esperança no nosso coração, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor é o Deus que está conosco. Obrigado, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por mais esse tempo de você ter podido ouvir esse programa e até mesmo de ter podido parar para poder receber essa palavra. Eu quero agradecer você por isso. E eu quero te lembrar também algo muito especial. Neste sábado agora, dia 28 de maio, eu estarei completando um ano à frente da Igreja Batista de Jaguarembé como pastor titular dessa igreja. E eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estaremos fazendo um culto de gratidão a Deus. E você é meu convidado de honra. Eu gostaria muito que você estivesse aqui para celebrar o Senhor por essa vitória, por essa conquista juntamente comigo e com essa amada igreja. Tenho certeza que você será muito bem-vindo. Mas eu também quero te fazer outro lembrete. Um lembrete muito especial também. Dia 4 de junho estará acontecendo a 4ª Festa da Roça. Estará sendo ali no Ceasa, ponto de pergunta. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, como foi no ano passado. E você também é o nosso convidado a estar ali conosco. Você também é uma pessoa que vai certamente abrilhantar esse evento, que com certeza será uma bênção para a minha vida e para a sua vida, e com certeza para a vida da nossa comunidade. Obrigado pela sua audiência e eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus mesmo, porque eu tenho certeza, Deus tem mais para você. E continue crendo, Deus
Ele pode fazer as coisas mudar na sua vida. Tenha esperança no seu coração. Se alegre na esperança. Seja paciente na tribulação e persevere em oração, porque Deus é fiel. Deus te abençoe.